Quase que me pegam abrindo a boca. Mas tudo bem, tá valendo também, hein? Tá valendo. É. Bem no clima, né, gente? É o último programa do ano, né? Porque hoje, na verdade, você olha aí no seu relógio. Que horas são? 19 horas, 19h02, mais ou menos, né? Porque para nós não é este horário. Este programa está sendo gravado. O último programa de 2021. Já ia falar 2022, gente. Eu já estou no ano que vem, há muito tempo. O último. Cheers! O último programa de 2021 está gravado. Eu não tenho nada aqui para brindar. A gente nem combinou isso, hein? Podia ter pego aqui uma cervejinha, enfim. Tivemos que fazer gravado porque vocês sabem, né? Neste momento que você está vendo este início do programa, estamos aqui tensos, eu e Fernanda, pelo menos, né? Porque está começando o segundo tempo de Bahia e Atlético, o provável jogo do título. Então, nós me ajudem aí, galera. Ganha esse troço, pelo amor de Deus, que desespero que é. Hoje me mandaram um meme que era um cara mandando assim pro Twitter do Atlético. Boa noite, Atlético. Tudo bem? Queria só te pedir uma coisa. Vamos ganhar esse negócio de uma vez. Isso está fazendo mal para minha vida. Não estou conseguindo trabalhar, estou bebendo, minha saúde mental não está legal. Então, assim, nunca te pedi nada, não. Vamos acabar com isso? Tá louco. Né? Mas aqui, eu tenho uma teoria, tá? Eu sei que não sei se vocês vão preferir essa não, porque vai dando essa angústia mesmo. Mas o Cruzeiro, quando ganhou, né, em 2003, de fato, foi com o Paysandu, né, no Mineirão. E, cara, assim, o Atlético tem esse jogo, né, de quinta-feira, Bahia, né, já que a gente está gravando. Que tá rolando agora, né? Tá rolando agora. Vamos fazer aquele exercício assim, então, né? Acho que tudo indica que o Atlético deve sair, né, bicampeão nesta quinta. Mas cara, engraçado, eu acho que se fosse no Mineirão, com o Bragantino, tinha todo um outro negócio, né, da emoção de estar ali, assim, ganhar no dia com a torcida. Eu concordo contigo, mas seriam mais 1, 2, 3 dias que minha vida estaria paralisada. Então eu prefiro o quanto antes, melhor, entendeu? Se for hoje, né? Eu prefiro... tirando que, assim, sempre rola aquele negócio, né? E, putz, não é possível, nuvem negra, nessa altura do campeonato não dá, né? Hoje, ressuscitar o Gabigol, né? Hoje, num grupo de uns amigos, alguém falou assim, pô, mas... se for na última rodada contra o Grêmio, também rola. O Grêmio vai estar rebaixado. Eu falei, vocês, porque até lá eu já terei infartado, né? Né? Gente, mas tem aquela teoria também. A gente sabe, como bons atleticanos, que para o Galo tudo é possível. Tudo é possível. Né? Esse ano não, Fernandinho. Esse ano já está aqui um cruzeirense falando, não é possível. Esse ano vocês já levaram esse ano não, Fernando. Esse ano não é isso, mas eu estou dizendo o seguinte. Mas é difícil ser sofrido. Ganhar, entendeu? A gente não. Bem, isso aí pode ser que a gente empate esse jogo hoje. Entendeu? Pode ser que empate esse jogo hoje. Aí não está garantido. A gente não sabe como é que é a história, entendeu? Aí sempre essa emoção, assim, o legal dos pontos corridos é essa história, né? Já virou resenha futebolística, o último esquema novo do ano. Mas, enfim, essa história, né, cara? Por exemplo, o Bahia fugindo de rebaixamento ali, né? Então, assim, essas emoções são legais, né? Porque se não tivesse essa história também do rebaixamento, desses times que estão brigando, não tinha graça, né? E também tem uma coisa, eu não gosto muito dessa história do tipo, amanhã pode ser o título porque o Galo já ganhou, sabe? Eu acho que, gente, nesse ponto, o futebol é tão imprevisível que, por exemplo, no dia que o Flamengo jogou com o Ceará, por meio segundo, a gente achou que, né? Foram 8 quase foi. Ali, quase foi. Não foi quase, A gente estava até conversando, né? Na hora a gente estava trocando nós três, na hora que saiu o gol. Falei, opa, peraí, gente. Agora eu estava totalmente desinteressado no jogo já. Estava desinteressado, falei, já era, né? Não vai dar. Aí saiu o gol de empate. Falei, não, peraí, agora muda de figura, né? Mas eu contei para vocês que eu acompanhei uma parte do jogo no YouTube, por uma página transmitida por 3 cearenses.
com a camisa do Ceará e tal. Divertidíssimo. E eu me identifiquei demais com um deles, que estava tipo assim, quando o juiz deu a prorrogação lá de 7 minutos, o comentário dele foi sensacional. Ele chegou e falou assim: 7 minutos, dá tempo, ainda dá tempo, entendeu? Então, exatamente. Assim, estava eu e ele com a esperança aí nesses 7 minutos de acontecer um gol do Ceará, entendeu? Não rolou. Mas enfim. Não rolou. Mas então, voltando aqui à nossa pauta, né? Voltando à nossa pauta. Fernanda, hoje aponta o nosso PicPay aí. O último PicPay do ano. Não, PicPay, não, é PicPay. Eu falei PicPay, mas eu falo Pix. É Pix. Né? Então é o último Pix do ano, gente. A última chance no ano para você colaborar com o Esquema Novo. E o Terence já está apontando aí para o PicPay. Vou tirar aqui, ó. Porque é a última chance de você colaborar, você já sabe, basta você apontar a câmera do seu celular ou para o Pix em cima ou para o PicPay embaixo e colaborar com a quantia que você quiser, quando você quiser, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, você está aí com insônia, está assistindo esse programa aqui às 3 horas da manhã, o Galo está fazendo a festa na cidade, não deixou você dormir, colabora com o Esquema Novo. Tá aí, ó, uma ótima oportunidade para você colaborar com o Esquema Novo. E se você está nos ouvindo, tá aqui, ó, você pode também acessar o abre.ai/PicPay Esquema, que você chega no mesmo lugar no PicPay, certo? Este é o último episódio do ano, mas a gente não pode deixar de anunciar que semana que vem tem podcast Cinema, etc., também o último do ano. Né? Então vamos aproveitar o ensejo aqui para falar do Cinema, etc., que diga, Terence. Não, quer dizer, semana que vem tem nada mais, nada menos que o aniversário de Belo Horizonte. O aniversário de Belo Horizonte, exatamente. O aniversário de Belo Horizonte é aniversário de Baixos de Bran. De Baixos de Bran. Né? Tá. Então, aqui, ó. Mais importante. Claro. Aproveite e maratone aí, ó, esquemanovo.com.br/podcast. Aniversário de BG e BH. BG e BH. E nos siga nas redes sociais do podcast Cinema, etc., no @cinema, etc. E então, semana que vem, o último episódio do ano, porque o ano acabou. E provavelmente, quando o episódio do Cinema, etc., for ao ar, o Terence já terá viajado. Não é isso? Pelas minhas contas aqui, ó. Não. Tivemos pequenas mudanças no calendário esse dia, mas okay. São pequenas. Mas... Pequenas mudanças. Então tá bom, ok. Então não terá viajado ainda não, mas... Ainda não. A maravilha do mundo gravado e editado com antecedência, né? A gente vai e faz tudo para frente aí e toca o barco, né? E vai tocando o barco. Bom, conforme prometido na semana passada, hoje nós vamos gastar um bom tempo falando disso. A gente começa ou a gente termina com ele, hein? O que vocês acham? Vamos terminar. Vamos terminar? Vamos falar de outras coisas antes e a gente termina com ele? Tipo, Fernanda, quer falar do evento das mercearias? Então, gente, hoje minha participação vai ser micro aqui, porque, como eu disse na semana passada, já estou esgotada, não estou vendo mais nada. E o que eu vi recentemente foi Casa Gucci, e que não dá, né? Porque a Jamie já falou, mas enfim, eu amei, ao contrário dele, eu de fato amei o filme. Me achei muito pobre, porque riqueza é aquilo. Riqueza é aquilo, gente. Vou te falar que gente rica é aquela galera italiana ali, porque... É verdade. Meu Deus do céu. Agora, eu quero falar de um evento que aconteceu hoje, na verdade. Peraí, deixa eu pegar aqui o nome direitinho para vocês. É o Mercearias de BH. Mas tem o nome direitinho, James. Mercearias de BH, circuito histórico,
Aqui, ó, aqui no nosso lettering, eu coloquei só a partir do dia 5 de dezembro pelo tvbaixagastronomia.com.br. Mas vai ter uma série de coisas. Deixa eu explicar para vocês o que é. É porque tem uma série de coisas. O projeto é do Nenel, do Baixa Gastronomia. E o que ele fez? Ele pegou a história de 5 mercearias que existem ainda em Belo Horizonte, que são em 4 regiões, então, de Belo Horizonte. Então, tem aqui, ó, a Mercearia do Chico, no bairro Nova Suíça, a Mercearia Pérola do Atlântico, no bairro Pompeia, o Bar e Café Cristal, no bairro Santo André, o Armazém do Zé Totó, no bairro Aparecida, e o Zé Correia, no Cachoeirinha. Então, o que ele fez? Ele pegou essas 5 mercearias que são... Gente, que são uma história pura de Belo Horizonte, que a gente não vê mais, né? Essas tradições dessas mercearias tão legais, para contar um pouco da história delas. E aí, o que ele fez? Hoje ele fez uma expedição por essas mercearias, com uma galera, e agora à noite está tendo lançamento. O que ele fez? Ele fez uma parceria com a Galeria Espaço Corda, lá no Mercado Novo, e também com a loja do Made in BH, que também está no Mercado Novo, para, no Espaço Corda, exibir um mini documentário sobre essas mercearias. E lá no Made in BH, ele vai vender produtos, eles vão vender produtos inspirados nessas mercearias. E a partir do dia 5, esse programa vai estar lá no canal do Baixa Gastronomia no YouTube. Isso. Então, quem for esse final de semana, hoje é quinta, né? Quem for, então, amanhã, sábado e domingo, lá no Mercado Novo, vai ver essa instalação lá na Galeria Espaço Corda e também vai poder comprar os produtos lá no Made in BH baseado nesse projeto do Nenel. E a partir do dia 5, vai estar lá no canal oficial do Baixa Gastronomia no YouTube. tvbaixagastronomia.com.br. E é um projeto, gente, que a gente nem precisa dizer, que é maravilhoso, né? Mais uma ideia incrível do Nenel de resgatar essas preciosidades, essas pérolas da nossa cidade. E vida longa a esse projeto, que ele descubra mais. Já faz isso com vários botecos, né? Da Baixa Gastronomia, com comidas incríveis, de dar água na boca. E quem não viu a nossa entrevista com ele, né? Que tá no arquivão aí, esquema novo. Por favor. Procure aí no nosso canal. Ótimo. Aliás, precisamos fazer outra. Precisamos fazer outra com ele. Saudades, pé de cana, né? Saudades de quando a gente ia pro pé de cana, assim, numa quarta à tarde, para gravar uma entrevista com o Nenel. É isso aí, né? Muito legal, Então, muito massa. Belo projeto. Nenel, eu falei com você que eu ia hoje, mas você sabe que hoje não tá rolando, né? Hoje, quinta-feira. Você sabe muito bem. Inclusive, eu acho que você também deve estar meio dividido, né? Porque marcou o evento para hoje sem imaginar que hoje, né, seria esse dia. Enfim. Né? Essa coisa de marcar e de ir e tal, né? Os clássicos, cara, a coisa das mais divertidas da entrevista foi do Bial com a Marisa Monte, acho que foi, né? Ela contando o caso do Tim Maia, não sei se vocês viram essa entrevista, assim, entre milhares de casos do Tim Maia, esse eu não sabia, né? Acho que, enfim, ela contou isso nessa entrevista, de quando o Tim Maia ela gravou ali algumas músicas do Tim Maia e ele estava todo, né? Ficou agradecido e começaram a trocar uns telefonemas, ele convida ela para ir, pelo que eu estou me lembrando aqui, para um aniversário, uma grande festa dele, né? Ele, Marisa, né, pinta aí e tal, não sei o que lá, na festa, e ela falou que estava com a agenda, assim, complicadíssima. Vocês viram esse caso, não? Não. Aí, assim, que era muito clássico o Tim Maia, né? Que saudades, assim, dessas histórias do Tim Maia. E aí, depois que ela ficou muito, falou, o Tim Maia me convidou para a festa, né, e tal, ela ligou e falou, Tim, 1000 desculpas, aquele dia eu tentei de tudo e não consegui. Que isso, Marisa, relaxa. Você sabe que eu também não consegui aparecer?
Cara, muito Tim bom, Maia né? puro isso, né? Maravilhoso isso, Tim Maia puro isso, gente. Eu achei essa também. história fantástica. Nenel, se você Essas quiser, você pode dar uma de Tim Maia hoje, tá? Você tem motivo, tá? Ok. Você falou do Nenel, eu lembrei na hora. Falei, ele não indo, né, no evento. Não ir no evento dele. Ô, Terence, na semana passada, a gente deu aquele... Spoiler. Mini spoiler, Não, mas nós falamos do evento da Autêntica, que ia ter o Romero Lubambo, e a gente lembrou que ele participa disso aqui, ó, que a gente nem falou aqui no Esquema Novo. Direito, né? Assim, que é e tal. Que é o Happier Than Ever, que foi como tá aí, ó, um concert experience da Billie Eilish que tá ali no Disney Plus. E a gente nem falou disso aqui, né? E a gente, vamos falar, né? Porque eu achei tão legal, né? Muito legal. É legal por dois motivos. Primeiro que, de novo, né, a Billie Eilish, ela lançou disco novo, e aí, com todo aquele burburinho de ser uma das artistas mais importantes mesmo, né, dessa nova leva, digamos. E a gente falou bastante do documentário dela quando saiu, e aí o documentário está na Apple, né? Na Apple Plus, não é isso? Na Disney Plus. O documentário não é Apple, o documentário não é Apple. O documentário não é Apple, e esse agora no Disney. Então, e esse é legal porque ele me soa, não sei se você teve essa impressão, assim, de aqueles shows de teste de turnê, que geralmente os artistas alugam um galpão para testar esses artistas grandes, né, para testar toda a parafernália, no caso, o galpão foi o Hollywood Bowl, né? Aí começa o recorte desse da Billie Eilish. Eles fecham o Hollywood Bowl, né, em Los Angeles, só para fazer um show, um show sem público, né, sem plateia, mas para, enfim, fazer o show que seria desse novo disco. Cara, e aí com todo o controle, né? Quer dizer, a não interferência do público, é legal ter esses shows, óbvio, né? Com público e tal, mas é o que a gente está acostumado a ver, né? A gente não vê isso, né? Que é esse show com todas as cadeiras vazias, mas já com todo o aparato mesmo da turnê, assim. Então deu um caráter intimista num negócio que é grandioso ao mesmo tempo, né? Você tem esses dois mundos convivendo aí nesse Happier Than Ever que está no Disney Plus. E, cara, a qualidade nem precisa falar, né? Todo o investimento da Disney, da produção, em cima dessa produção, né? Especificamente, cara. Quem gosta de Billie Eilish, por favor, se não viu, corra, porque é de cair queixo, né? Vale lembrar que é com a Orquestra Filarmônica de Los Angeles, né? É um show, apenas isso, né? Billie Eilish fazendo seu show ali com participação da Orquestra Filarmônica de Los Angeles. Filarmônica ou Sinfônica? Filarmônica. E o Romero, né? O Romero Lubambo, que participa também. Parece que tá virando tendência, né, gente? Essa mistura de... A gente está falando aqui, amanhã tem o Raimundos, né? Com a Orquestra Opus Dei, com a Orquestra Opus, aqui em BH. E Sepultura vai tocar com a orquestra, né? No Rock in Rio. E vem aí Lulu Santos. A Orquestra Ouro Preto também já faz, né? A Sinfônica Pop, né? Sinfônica Pop. Posso estar errado, mas será que essa moda começou por aqui? Não sei. Aliás, eu falei uma bobagem. Sinfônica Pop é da... Como é que é? Não é da Ouro Preto? Agora me confundi. Não é. Não, Sinfônica Pop é da Orquestra Sinfônica. Da Sinfônica mesmo. Claro, deve ser. É porque tem vários projetos. A Sinfônica Pop é da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Isso. Isso. Até o nome. O nome entrega. Porque assim, e aí tem essas, enfim, a Filarmônica andou fazendo coisas também nessa esfera mais pop, se eu não me engano, e aí a Ouro Preto já faz isso, né? Quem mais faz, eu acho, né? Lembra que a gente recebeu o catálogo da Orquestra Ouro Preto, né? Eu até mostrei o catálogo aqui em algum programa, e tinha ali todo o calendário dessas performances. Nirvana. Né? E tinha lá, uma das próximas é o Lulu Santos, se não me engano. Vem aí Lulu Santos com a Orquestra Ouro Preto. Aliás, falar em ano que vem eles estão aqui de novo, né, gente? Estão aqui de novo, né? É isso aí.
Mas então, ok. Billie Eilish, só uma última coisa, que também eu acho que não dá para passar batido, ó, a gente está nas janelinhas. Esse show da Billie Eilish, como foi feito também sem público, manteve esse meio que espírito da pandemia, das lives, sim, né? Ela conseguiu com isso também, faz esse registro de uma época, né? De um momento aí da humanidade em que a gente viu muito show assim, né? Que era o artista, às vezes, os artistas que têm esse poder de fazer shows grandiosos sem público, fizeram. E a Billie Eilish ficou nesse recorte também, né? Com esse vídeo aí, com esse show da Disney Plus. Isso aí. Então é isso, tá aí no Disney Plus, já tá há algum tempo, acho que desde setembro, mas a gente tinha passado batido. Antes da gente entrar no nosso assunto principal aqui, eu vou dar só mais uma dica de um filme que está estreando hoje nos cinemas, que é este aqui. King Richard, com Will Smith. Eu vi ontem o trailer. King Richard, Criando Campeãs, é o título dele em português. Direção do Reinaldo Marcos Green, está estreando nos cinemas. O que é King Richard? É história real, obviamente, né, gente, baseado em história real, porque nada é história real, né? Tudo ficcional e tal, né? Mesmo que a história seja real, tem coisas ali que não são reais. Estou falando isso porque tem muita gente que acha que toda cinebiografia é real, enfim, não é. É baseada em fatos reais, né? Mas é a história baseada em fatos reais do Richard Williams. Sim, pai das irmãs Venus e Serena Williams, as duas tenistas. E é a história de como ele, desde antes das meninas nascerem, ele já tinha traçado na cabeça dele, é muito legal isso, né? Um plano para torná-las grandes campeãs de tênis. Não, James, isso não é legal. Isso é assustador. Mesmo que o resultado tenha sido uma Serena e uma Vênus, é assustador. Assustador, não é? E é impressionante como que tem essa cena, né, dele falando no início do filme que ele já tinha duas filhas. Na verdade, eu não entendi muito bem a história. Eu não sei se as filhas... Eu acho que essas duas já eram filhas da mulher dele, e eles casaram, e aí vieram as duas, a Venus e a Serena. Mas isso pouco importa. O que importa é que antes delas nascerem, ele já fala que tem um plano que ele quer que as filhas dele sejam campeãs de tênis. Ele era alucinado por tênis, não precisa nem dizer. E a partir do momento que as duas têm ali uma idade, e bem pequenas mesmo, ele começa a colocar elas para treinar, né? Sempre em quadras públicas, mas ao mesmo tempo ele começa a se embrenhar, porque, gente, tênis é um esporte elitista, vamos combinar, né? E de branco, né? Hã? E de branco. E de branco, exatamente. Elitista e de branco. Então você chegar com duas meninas negras, vieram de Compton. Compton, uma daquelas vizinhanças ali de Los Angeles mais barra pesada, de bairro de negros e tal. As duas vinham de Compton. E você convencer o mundo do tênis que as duas realmente são boas, né? Ele penou, mas ele era um cara que realmente buzinava na cabeça de técnicos. Então, o primeiro técnico que ele contrata, né? Contrata, né? Para as duas, é um técnico que treinava John McEnroe e Pete Sampras. Então, tem a cena que ele leva as duas lá para botar as duas para jogar e o Pete Sampras fica assistindo, né? E o John McEnroe vai embora. E por aí vai. E aí ele acha um cara em Miami, eles se mudam para a Flórida, né? E tinha uma coisa muito interessante, porque as duas, na idade que elas estavam já aptas a fazer as ligas juvenis, competir nas ligas juvenis, né? Só que ele muda com elas para a Flórida, para esse grande centro de treinamento, de onde surgiu, por exemplo, a Jennifer Capriati, que é outra grande campeã americana, né? E o cara que é o dono vira para ele e fala assim: elas têm que jogar nas ligas juvenis. Ele vira para ele e fala assim: não, elas só vão jogar quando eu achar que elas estiverem prontas. E aí passam-se anos dele só treinando, até o momento em que, de cara, ele coloca a Venus para jogar num torneio contra a Arantxa Sánchez,
que era a então número 1 do mundo, e ela quase ganha o torneio. Né? Aí a coisa estoura. O mais interessante é que a gente está falando da Venus e da Serena, mas o filme é quase todo a Venus. Né? A Serena veio a tiracolo. Né? Aliás, quando eu estava vendo o trailer, a minha pergunta é, porque a mais famosa, na verdade, é a Serena. É a Serena, não exato. É a Venus. Só que a Venus é mais velha. A Venus começou antes. A história toda começou com a Venus e a Serena veio a tiracolo. A partir do momento que a Venus começou a ganhar jogos e torneios, né? Ele mesmo falou, mas eu tenho mais uma filha. Então traga sua filha para o circuito também. Mas o filme não mostra essa parte. Né? É claro que assim, tem aquela história de, no final mostra, as duas foram mega campeãs, e a Venus foi o número 1 do mundo, só que a Serena é considerada até hoje a melhor tenista de todos os tempos, né? E ela é hoje considerada a melhor tenista de todos os tempos, e tudo isso fez parte do plano dele. E como você disse, é assustador você imaginar um cara que traçou esse plano para duas filhas que ele não tinha e deu certo. Então, assim, eu acho que vale muito a pena ver, conhecer essa história. É bem uma coisa assim, é bem uma história. Terence, o que está acontecendo aí, hein? Você saiu do foco. O seu vídeo sumiu aqui pra gente, né? Está fora de foco. Ih, sumiu, agora sumiu mesmo, né? Então, aconteceu. Então, o que acontece é isso. Vale muito a pena ver. Do mesmo jeito que eu falei semana passada do House of. Eu só falo House of Gaga. Do House of Gucci, né? Casa Gucci. E que a gente vai esmiuçar semana que vem no cinema, etc. É uma cinebiografia. Então, do mesmo jeito que tem lá o Casa Gucci... Mas pelo que eu vi da chamada, do trailer lá ontem no cinema, tem cara de ser bem legal. É muito legal. É muito legal. Agora o Terence voltou. Eu achei que vocês tinham caído. Eu fiquei sem saber se era minha aqui, se foram Machado, vocês. O problema hoje está com você, Machado. Estamos aqui. Que coisa. Né? Eu ia comentar, eu não sei o que vocês falaram nesse meio tempo, porque aí eu realmente sumiu, parou tudo aqui, mas eu cometi até um ato falho nessa coisa de, né? Eu não lembrava exatamente na hora que eu fui comentar do filme com alguém, eu não assisti ainda, tá? Mas aí essa coisa da Serena, quem que era quem, né? Eu fiquei na memória que a Serena era mais importante mesmo, assim, mais, né? Não, vencedora de alguma forma. Aí eu falei assim, o filme das irmãs Serena. Cometi esse ato falho, inclusive. A Serena é hoje mais importante, gente. A carreira da Serena é muito mais vitoriosa do que a da Venus. Mas a Venus começou antes. Então o filme é meio que focado nela, a relação dela com o pai. A Serena joga, a Venus não. Acho que a Venus já parou. A Serena ainda joga, mas assim, não é mais o que era. E o pai ainda está vivo? O pai está vivo. Tem e outra dele. Pergunta. Outra pergunta, assim. Essa coisa da obsessão dele passou por algum tipo de excesso, alguma coisa abusiva, como, por exemplo, o pai dos Jackson 5, lá do Michael Jackson, não? É outra. Não. É só a obsessão delas serem campeãs. Mas, assim, é só obsessão mesmo. Né? E ele era um cara que envolveu maus tratos. Não, nada disso. Todo mundo amava ele era um cara considerado super bacana, todo mundo respeitava ele, né? As filhas também. Então, gente, o filme é produzido por elas, né? E eu estava lendo, até o diretor teve todo um processo de convencimento das duas de que valia a pena contar a história da família delas, principalmente do pai, né? No cinema. E o filme está aí. Muito provavelmente o Will Smith deve ser um dos indicados ao Oscar por esse filme, né? Vamos ver como é que vai ser a corrida a partir de agora, mas o papel dele é um papel daqueles de ser indicado ao Oscar, né? Então, vale muito a pena. Gente, é um filme delicioso, não só para quem gosta de tênis, mas para quem gosta de histórias edificantes como a das duas, né? Da Venus e da Serena, da família Williams em geral, né? Bom, então agora, conforme prometido na semana passada... Vamos ao que interessa. No último fim de semana, quinta, sexta e sábado, chegou ao Disney Plus isto aqui, né? Apenas. Get Back,
na verdade, um grande documentário, né? Um grande documentário dividido em 3 partes, dirigido pelo Peter Jackson, ele mesmo, da trilogia Senhor dos Anéis, das trilogias, né? Senhor dos Anéis, o Hobbit e tal, a partir dos originais que geraram o filme e o disco Let It Be, lá na década de 70, que foi o último trabalho dos Beatles lançado, mas não foi o último gravado. E vendo o filme a gente entende o porquê. Né? Uma das coisas para mim ficaram claras é que era tudo muito confuso, né? Foi tudo muito confuso, a história, né? E agora a gente tem a cronologia certa dos fatos. Beatles... E como, né? O documentário é apoiado nessa cronologia. Isso. Eu acho que isso, primeiro, grande acerto, né? Fazer a coisa da cronologia. Então a gente tem dia a dia o que aconteceu naquele mês de janeiro de 69. E realmente foi um mês, né? Eles começaram no dia 2 de janeiro e o show lá no terraço da Apple, que foi o final dessa história, foi no dia 30. Então foi o mês de janeiro inteiro dedicado a isso. E então o primeiro acerto que eu acho foi colocar a cronologia. Qual que era a ideia inicial dos Beatles? Eles foram para esse estúdio, que era um mega estúdio de cinema chamado Twickenham, em Londres, e ali eles iam criar novas músicas, ensaiar, e ao final de 2 semanas, olha só, hein? Ao final de 2 semanas, eles iam fazer um show para convidados que eles iam escolher ainda, não sei como, nem eles sabiam, né? Como que eles iam botar essas pessoas ali. Um show fechado dentro de um estúdio, né? Essa era a ideia inicial. E iam tocar essas músicas novas. Por que isso? Porque eles tinham feito aquele clipe, o All You Need Is Love. Eles tinham feito o All You Need Is Love e tinham gostado da brincadeira de estar ali tocando com o público e tal, com o público ao redor, em um estúdio. Então resolveram, vamos fazer um projeto maior. E isso, sim, vai gerar também um disco. Então esse era o projeto inicial. Na medida em que os dias vão passando, a gente vai percebendo, e eu acho que o Terence travou, a gente vai percebendo que o projeto estava muito... Vou esperar aqui, ó. Tem essa internet aqui. E aí a gente vai percebendo, e os próprios Beatles vão percebendo, que o que eles estavam fazendo era uma loucura. Eles não iam conseguir, em 2 semanas, ensaiar, gravar, montar esse show e fazer o show. O mais louco é que são as discussões, né? Do que ia ser esse show. Tem um determinado momento em que alguém... Eu acho que o diretor, né, o Lindsay Hogg, não sei se foi ele, que sugere que eles façam esse show num anfiteatro abandonado na Líbia. Acho que é Líbia, né? Israel, desses cantos. Na África, né? Eu acho que é na África, por isso que eu fiquei com Líbia na cabeça. África. Um anfiteatro, um lugar realmente era espetacular, né? Um anfiteatro abandonado, meio Pink Floyd em Pompeii, né? Só que eles queriam público. Tochas e coisa. E aí eles queriam levar o público de Londres de barco até lá. Gente, a megalomania dos Beatles era um negócio sensacional, né? Você estava achando que aquilo era Benicassim, né, James? Pois é. Né? Obviamente essa ideia não vai dando certo e a gente vai percebendo com o passar do tempo que eles estavam insatisfeitos ali naquele estúdio, em Twickenham. Até o momento... Gente, nada do que eu falar hoje aqui é spoiler, né? Porque a história tá aí, né? Apesar de que livros, algumas coisas a gente não sabia. Até um determinado momento em que George Harrison vira para eles e fala assim, bom, gente, então eu tô saindo da banda. Assim, do nada. Até mais, nos vemos pelos pubs aí, pela vida e vai embora. Pick the Mule. Agora, essa parte, inclusive, é legal, assim... É legal como é que o documentário deixa impressões muito também, por mais que a gente, não dá para ninguém cravar nada, mesmo assistindo, porque assim, é um recorte do Peter Jackson, igual eu tenho lido, né? Foi legal porque desmistificou aquela ideia de que
tava uma merda, eles brigavam o tempo todo e tal, pô, e deu para ver ali que eles estavam hiper felizes, compondo um repertório também, quando a coisa engatilha bem ali mais pro final e tal, mas assim, olha, lembrando, são 60 horas, ele contou a história, não do jeito dele, não, até do jeito dele foi, mas não tentando, acho que, ser tendencioso para isso ou para aquilo. Agora, tem muito mais nas entrelinhas, né? O George Harrison, por exemplo, que sempre era visto como aquele quase o guru espiritual por ter levado os Beatles, né? Para o guru, para a Índia, para toda aquela coisa do misticismo e tal. Eu, pessoalmente, aí é opinião minha, tá? Não é? Eu achei o George Harrison em alguns momentos muito malinha, por mais que eu entendesse o lado dele que ele estava se sentindo coadjuvante demais, né? Pro John e pro Paul. Mas eu achei a conduta dele mala ali, em vários momentos. Sim. O fim de uma banda também não é de um dia para o outro, né? E aí? A gravação só potencializa ali os problemas, né? E assistir isso, só terminar isso do George Harrison, que é muito legal, porque eu conheci essa história de Core Salteado, inclusive o que eles já estavam pensando caso o George Harrison não voltasse, né? Porque ele volta e tal, enfim. Eles, inclusive, acho que o Paul, né, aposta, tipo assim, conhece a peça, né? Daqui a 3 dias ele volta, enfim, ele vai voltar. E aí eles falam em tom de brincadeira, mas nessa hora é meio tenso, é uma brincadeira, mas também com, olha, se não voltar, e aí? Ah, se não voltar, a gente chama o Eric Clapton e tá resolvido, tipo assim, se dane. Mas um lado cruel. Olha como é que são as percepções, né? Eu fiquei com a nítida percepção, né, quando eles falam isso, que era assim, a gente chama o Eric Clapton para este projeto, para a gente terminar este projeto. Que eles e acho que chamariam, viu? Eu acho que chamariam. Se o George Harrison não tivesse voltado, eles teriam chamado o Clapton. Pipocar, se o Eric Clapton tinha dado uma história teria sido outra, né? Mas eu acho que assim, na cabeça deles, naquele momento, a gente chama o Clapton, a gente termina esse projeto e depois a gente decide o que vai acontecer, né? Só que aí, e eu acho que... Bom, voltando à cronologia, né? Os Beatles saem ali daquele estúdio, que eles não estavam felizes mesmo. Que é o que salva a parada. E aí, eles montam um estúdio, já estavam montando um estúdio no subsolo do prédio da Apple, que era a empresa deles, né? E aí a história toma outro rumo, porque ali eles estavam felizes, o George Harrison... Você em casa, né? Literalmente. Estava em casa. Eles estavam em casa. E tem um grande turning point que a gente não dá tanta importância, que é o Billy Preston. Né? O Billy Preston, o tecladista, ele vai lá, eles já se conheciam, né, de tocar em Hamburgo, né, da época de Hamburgo e tal. O Billy Preston estava em Londres, o famoso, vou dar uma passadinha lá para dar um alô, foi e ficou. Né? Porque os caras chegaram e falaram, a gente precisa de alguém para tocar teclado. O que você está fazendo nos próximos dias? Aí eu tenho show com a Lulu. Ele tinha show com a Lulu. Tá, então beleza, vai lá, ensaia, faz o show com a Lulu, depois volta. E aí o John Lennon chega a sugerir que ele fosse incorporado mesmo, que ele fosse o quinto Beatle, né? E ali é muito legal, assim, uma coisa que eu acho que, assim, cara, o sorriso dele muda tudo. Muda tudo. Cara, ele chega com um astral e sorrindo, e tipo assim, com uma felicidade que não estava nos Beatles, de fato. Assim, neles. Eu acho que ele chega trazendo a corrente do bem total, assim, galera, vamos lá, olha. Né? Tipo, todo mundo aceita isso. Eles ensaiam as músicas todas e alguém dá a ideia, acho que o próprio Lindsay Hogg, que é o diretor do filme original, dá a ideia deles fazerem lá no topo do prédio da Apple, e aí a história, vocês sabem, esse show tá na íntegra lá, todas as músicas, eles repetiram música, né? Então tem ali na íntegra. O que é especial nesse documentário? Primeiro, além de toda essa cronologia, né, que eu já falei aqui, primeiro, a gente vê eu fiz uma comparação que e não é uma comparação leviana, né? É como se você estivesse vendo o Leonardo da Vinci pintar a Mona Lisa, gente. Não, total. A gente vê... Você está no ensaio. Você está no Long ensaio and Winding Road, Let It Be, Don't Let Me Down, Get Back. A gente vê nascer essas músicas e os arranjos todos serem criados até a gravação final. A gente nunca viu o processo de criação dos Beatles assim. Não. Né? A gente nem imaginava ver, né? A gente nem imaginava ver.
né? No filme original isso não tá lá, né? Tem muito pouca coisa disso, mas não tem esse processo deles ensaiando exaustivamente e pegando um trecho de música e juntando música. Não tinha isso, a gente nunca viu isso. Esse é o ponto número 1. Então, você, de repente, o Paul McCartney sentar no piano e tocar os primeiros acordes de Long and Winding Road para mostrar para os outros, olha, essa música é mais ou menos assim, The Long and... Pô, gente, é o Da Vinci pintando a Mona Lisa, né? Eu acho incrível as músicas que foram sendo deixadas para trás. All Things Must Pass, do George Harrison, foi deixada para trás por eles. Aí uma hora alguém pergunta, você não tem mais nada não, ô George? Alguma das suas Harry songs? Ele começa a tocar Something, mas eles não terminam Something. Isso ficou pro Abbey Road depois, né? Então tudo isso, eu li uma crítica que algumas pessoas acharam que é excessivamente musical. Musical no sentido de quem não gosta desse tipo de processo de criação, né? Pode achar um pouco meio chato ali no meio dele, né? Quem não é exatamente fã dos Beatles pode achar isso. Assim. No comentário para assim, cara, que mergulha. O Peter Jackson tem isso, ele quis te colocar no ensaio com tudo que rola no ensaio. Isso. Os momentos de tédio, ele quis passar isso para o público também, né? Assim, as brigas, a falta. E aí que eu acho que é o grande tchan desse filme, né? Tudo que acontece ali, gente, os Beatles são pessoas, são pessoas normais, como qualquer outros músicos, e tem briga. Tem briga, eles brigam entre eles discutem, essa música não tá boa, não gostei disso, né? Ficam putos um com o outro, aí no dia seguinte voltam, isso tudo tá ali, dinâmica normal de qualquer banda, de qualquer música, de qualquer grupo artístico. Existem conflitos, tem que ter, porque senão... Agora, olha só, tem uma coisa do documentário que eu acho que também, muito Beatle-maníaco ficava esperando para ver, né? Depois que ficaram sabendo que viria esse documentário, né? Que seria algo longo mesmo, queria mostrar esses bastidores e o processo de criação. Cara, é uma coisa que daria assim. Se o Peter Jackson levasse isso bem no caminho das produções dele, ele faria um documentário depois, igual fez o Hobbit, depois do Senhor dos Anéis, ele faria o documentário Yoko, né? Só com recorte da Yoko, para a gente ainda tentar desvendar o que. Porque assim, cara, ficou muito claro para mim. Muita gente fala, eu até perdoo a Yoko depois que eu vi agora o Get Back e tal. Eu não sei nem que era, assim. Eu acho que ela tem sim Não, eu acho que ela tem uma parcela de culpa. Isso tá, o Paul McCartney já falou isso, quer dizer, a visão dele também, né? A dele é dele, não é do George Harrison, às vezes. Não. Enfim, eu até voltei na entrevista que ele deu ao Howard Stern um tempo atrás, falando bastante da Yoko, né? O Howard Stern falou: e aí? Ela que foi responsável pelo fim da banda? O Paul McCartney já respondeu isso várias vezes, mas com um cara como o Howard Stern, ele, né? Eu acho que ali é uma outra entrevista com outro peso. Cara, a Yoko, assim, a presença dela é invasiva demais, mesmo. Não, eu acho que eles tiveram que tolerar um negócio que é meio intolerável para uma banda. Quem já teve banda de brincadeira, ou minimamente querendo, né, sonhando com sucesso, sabe que aquilo ali não daria certo, assim, né? Esse é o capítulo 1, independente de falar ela que foi culpada do fim dos Beatles. Não, mas era invasivo pra caramba. 2, que eu lembrei, eu estava até lendo, né, post de amigos nossos jornalistas, acho que foi Alexandre Matias, do Trabalho Sujo, falou, importante lembrar que naquela fase o John Lennon estava viciado em heroína. Para complicar um pouco mais. Então você vai colocando isso tudo no mesmo balaio, né? O Lennon, eu fiquei com a nítida impressão de que ele está completamente... A alma dele não estava ali. Ele estava ali um pouco, mas a alma dele não estava ali. E aí, o último, assim, cara, o Paul McCartney restou a ele ser o dono da banda. Eu nem falo que... Claro que o ego dele tem hora que vem, né? E uau, infla e tal... Mas, bicho, ele era o maestro. Se não fosse ele, inclusive, e eles aturarem e abrirem concessão para Yoko ocupar aquele lugar na cadeirinha, tipo sombra do John Lennon, a gente não teria Abbey Road e Let It Be. Então, assim, na hora que você coloca isso na balança, você fala, cara, ainda bem que ela ficou lá. E eu acho que eles fizeram. Eu vou colocar uma pimenta aqui. Essa história da Yoko, né, de tudo que a gente já leu, assim, de tudo que a gente... Sempre me incomodou muito essa história de culpá-la
pelo fim da banda, porque às vezes eu fico pensando... pesado. É mesmo aquela mesma história quando você fala assim, poxa, o cara não era nenhuma criança, sabe? Era um cara adulto, era um cara que sabia o que ele estava fazendo, de uma banda, e que, né, uma banda dos Beatles, era um dos líderes dos Beatles, maior de idade, vacinado. E aí eu fico me perguntando qual é o poder, de fato, de uma mulher acabar com uma banda como essa, se o cara não permitir isso, sabe? Fico pensando também, se essa história acabou, porque ele também não queria. Porque não existe você dar um poder, mesmo se fosse para um homem ou para uma mulher, para reger a sua vida ao ponto de você culpar uma pessoa, uma terceira pessoa, para acabar com uma banda que tem uma estrutura ali do qual o cara é adulto, sabe? De novo, o Paul McCartney, ele mais ou menos assim, na visão... É um ingênuo. Um fantoche. Só um fantoche. Foi dominado por ela, dominado né? Pela força do mal. E aí, assim... E aí é legal, por exemplo, quem quiser assistir essa entrevista, recomendo, tá no YouTube, né? Só procurar Paul McCartney no Howard Stern, né? Aquele radialista americano, famosérrimo e tal. O Paul McCartney é categórico, quer dizer, o Paul McCartney, eu acho que é a versão também do Ringo, enfim, cara, é a versão mais aceitável. O Paul McCartney fala, cara, tem um culpado pelo fim dos Beatles, o Lennon. Ele chegou no ensaio, ele estava de saco cheio e falou assim, não saí, tô fora da banda. Ou seja, se tem um culpado, é o Lennon, não é a Yoko, assim. O fato dela ter atrapalhado, de tal, e é isso. Cara, incomodou. Ela pode ter sido mala, ela pode ter sido invasiva, mas no primeiro começo de relacionamento dos dois, se o John Lennon tivesse essa consciência, ele ia chegar para ela e falar assim, querida, eu vou ensaiar, vou fazer meus trampos, meus corres, daqui a pouco a gente se encontra para jantar, para dar uns beijos, entendeu? Eu acho que, tipo assim, se ele trouxe a mulher... E eu fiquei me perguntando, Fernandinho, porque assim, vou dar um pequeno spoiler, mas que no meio disso tudo é nada, na verdade. Assim, né, James, na cronologia, eles vão passando os dias no calendário mesmo, dia a dia e tal, né? Que é a forma como o Peter Jackson quis contar isso. Cara, primeiro dia, a Yoko já lá assim, né? A gente brinca, na minha turma a gente chamava isso de ventosa, né? Tipo, grudado mesmo no Lennon. Segundo dia, ela. Terceiro, e aí, até até quinto ou sexto dia, não apareceu a mulher de nenhum outro. Uhum. E aí que é a hora que você fala assim, caramba, já é um projeto novo dos Beatles, os caras numa make bad vibe, naquela coisa do estúdio lá que não tava rolando, e só Yoko. Eu falei, cara, aquele começo me deu um incômodo especial, assim, falei, vamos ver como é que isso vai caminhar. E aí, num belo momento, é muito legal quando chega a Linda, porque a Linda sempre, inclusive, ela sempre fotografou, né? Ela chega, fotografa ali de pertinho no momento em que eles estão, né? Ainda como eles não estão no meio de uma composição, e ela vai para o fundão, né? Aquilo eu achei legal, assim, que é uma coisa da Linda, do tipo, cara, o meu espaço não é ali do lado do Paul McCartney, sabe? Tipo assim, essa coisa que talvez a Yoko e o Lennon não entenderam. Quem deu abertura e quem não deu, né? E aí eles, cara. Mas aí. Maridos e mulheres, né? Enfim, ali que se entendessem. Mas aí. Ver como é que são as percepções, né? A minha percepção, depois de assistir esse documentário, foi que é o seguinte, eles já aceitavam a Yoko ali, tanto que é bem curioso, porque assim, sim. O tempo vai passando, a gente vai vendo as cenas ali, a gente esquece que ela tá ali. Eles estão ali naquela dinâmica dos quatro, ela tá ali sentada, fica ali lendo, fazendo qualquer coisa, a gente esquece que ela tá ali, e eles também esquecem. A impressão que me dá é essa. Eles... não, ela tá ali? Deixa ela ali. Ok, mas a gente continua o nosso corre aqui. Então, eles já tinham assumido isso. Mas o que eu acho que esse documentário revelou é que, assim, é claro que esse documentário e esse período é o início do fim dos Beatles. A gente viu isso, né? Tem duas... só esse parênteses da história da Yoko. Quando o George Harrison sai, né, eles vão fazer uma reunião na casa do Ringo. Quem vai na reunião? Os quatro, a Yoko e a Linda, né? E aí é engraçado que eles chegam no dia seguinte, alguém pergunta para eles, como é que foi a reunião? Foi boa, teve algumas coisas boas, algumas coisas ruins. Aí eu não sei se o Paul que falou assim, mas só a Yoko falou.
É surreal, isso é surreal. Isso foi surreal. Então, como assim? Os caras sentaram ali para decidir se a banda ia continuar e só a Yoko falou? O que a Yoko tem a ver com a história? Enfim, parênteses, né? Quem deixou? Quem deixou a Yoko falar? Mas outra coisa que eu acho tudo isso que essa imagem para mim é muito simbólica depois que na segunda-feira, né, o George já saiu da banda, a reunião não deu certo, né? Eles até combinam de encontrar com ele de novo, né? O Lennon também não aparece na segunda de manhã. Aí ficam só eles sentados ali, sempre faziam uma rodinha, né? No início, aí fica o diretor, o George Martin, né? Alguns, não sei o quê. Aí tá o Paul sentado e o Ringo. E a câmera tá no Paul. E o Paul fala uma coisa assim, falando sobre o John, né? Porque o John, ele agora, não são essas palavras, tá? Mas ele tem a Yoko. Como quem diz assim, ela é a parceira dele agora, não sou eu mais. E aí, gente, tem uma cena, eu fico até arrepiado de falar isso. O Paul fica, o Peter Jackson foi tão perspicaz que ele manteve essa câmera no Paul, e o Paul fica uns 40 segundos olhando para cima, né? Meio que pensando. Olhar perdido. E você vê o olhar marejado, o olho marejado. Total, né? total. Tipo, ele quase desaba ali. Naquele momento, ele percebeu, essa banda tá acabando. O George ou acabou, saiu, ou acabou John, naquele ou já momento, acabou, né? Ou acabou, e a câmera corta pro Ringo, o Ringo também tá meio cabisbaixo, tipo pensando assim, gente, isso aqui acabou, né? Eu acho que esse momento, esses 40 segundos... Como eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou pagar minhas contas? Das mais de 7 horas, esse é o grande momento. Das mais de 7 horas, esse é o momento mais genial. E que é isso que mostra que o Peter Jackson é um puta de um diretor e teve essa sensibilidade de deixar essa câmera parada. A câmera ficou parada ali, tipo, eu não vou cortar. Vou deixar aqui, o olho do cara tá marejado. E cortou só depois. Gente. Mas todo o trabalho feito lá em 69 pela equipe inteira, né? Do Lindsay Hogg, esqueci o nome dele. Michael Lindsay Hogg. Michael Lindsay Hogg. É sensacional, né? Assim, um trabalho de cinematográfico, assim, uau, né? Assim, do que ele pegava e tal. Duas câmeras, tá? Duas câmeras só. Pois é. Agora, o momento, cara, aí duas coisas que eu acho assim, né? De novo, assim, chover no molhado, mas. Não, uma nem tanto. Que é o momento, tirando esse do Paul, de novo envolvendo a família do Paul. O momento em que a filhinha dele vai naquele ensaio. Não, a filhinha da Linda. Não é a filha dele. É a Heather. Da Linda, a Heather, isso. Obrigado, James. A Heather, né, que é filha da Linda. Cara, ela toca o terror, aquela coisa bem de criança que chega e toma conta, né? Preenche o espaço inteiro e, cara, grita igual a Yoko no microfone. Cara, ela, tipo assim, ela toca o terror nos ensaios, faz o que uma criança num parque de diversão quer fazer, né? Tudo que ela deu na telha ali, e também eles permitem, eles ali estão num momento já bem melhor, né? Eu acho que aquilo também, essa coisa criança que chega e dá uma contagiada igual é a entrada, né, do Billy Preston, assim, ela soma ainda mais, tipo assim, galera, é isso, a leveza, vamos que vamos, né? Eu acho que é um momento que dá um certo alívio neles também, porque ali as coisas já estão caminhando, né? Enfim. E a segunda, que aí é o chover no molhado, só terminando, James, que é isso, que é o show, né? Como o show é mostrado, né, em alguns takes, aí depois você já emenda. Cara, que assim, é assustador os caras estarem gravando aquilo lá embaixo, né, no subsolo, enquanto o show acontecia no rooftop, né? No rooftop, ali no terraço. Cara, os Beatles ali naquele momento, para mim, provando definitivamente que eles eram e sempre foram a grande banda de todos os tempos, porque, cara, tocar aquelas músicas que não estavam ainda 100% definidas. Cara, e aí, de novo, uma coisa que foi a insistência do Paul, cara, a gente é muito foda ao vivo, a banda ela existe, ela tem que tocar, ela não pode ficar só fazendo disco. Quer dizer, essa insistência, essa briga do Paul, que o John ali até acaba cedendo, né? Bicho, então vamos lá pro telhado, vamos fazer isso, enfim, vamos acabar com isso, né? E ali, cara, você vê que a alegria deles, assim, a coisa contagiante. O que é uma banda em ação, né? Para um público que era pequeno, era quem conseguiu subir nos telhados ali, na vizinhança, os técnicos, coisa e tal, mas assim, o tanto que, de novo, o Paul tinha razão
e o tanto que é mágico. É aquele momento mágico, o último show dos Beatles, e mostra o tanto que eles são músicos. O Ringo, cara, ele não sonha nem em errar. Ele não existe. Assim, você fala, que baterista é o Ringo? Não existe essa possibilidade. Que músicos são aqueles, né? Tipo assim. E aí, outra coisa que me ocorreu, depois do show, quando eles descem para ouvir as gravações, a expressão deles de felicidade de ouvindo aquilo. Ele tem um take que é maravilhoso, que é a câmera nos pés deles, os pés deles juntos, batendo. Sincronizados. Cara, eu tô me segurando aqui para falar um negócio, eu acho que eu vou falar, hein? Não, James, não fala. Eu vou falar. Não spoiler pra galera, James. Não é spoiler, não. É opinião, né? Cara, Get Back, melhor documentário sobre música da história. Pronto, falei. Eu acho que é isso, porque envolve a maior banda de todos os tempos, indiscutível. Acho que é indiscutivelmente, cara, é isso. Você pode gostar ou não gostar de Beatles, mas se a história já provou, né? O Paul McCartney tá aí até hoje, as músicas do John Lennon, tudo que o repertório dos Beatles representa até hoje, tudo que provoca. Lança um documentário desse que ninguém imaginava, em 2021, né? Meio século depois, aparece, 60 horas. Cinema, né? Podia. Nossa, eu sacanagem, porque assim, gente, com todo respeito, o Disney mais não é Netflix, né? A parte das pessoas não tem essa plataforma, né? Então, assim, eu podia ter ido para o cinema, né? Uma versão no cinema, mais curta de 5 horas, assim, né? Ou James, fariam aquela expertise mesmo, a trilogia aí dos Guerra das Estrelas da Vida. Soltaria parte 1, 2 e 3, e é isso. É porque eu acho que, assim, como a coisa foi feita na pandemia e toda pensada junto com a Disney, e estávamos em pandemia, pensou-se pro Disney Plus e todo mundo topou fazendo esse formato. Aliás, vale a pena vocês lerem e ouvirem entrevistas com o Peter Jackson, ele contando toda a saga. Foi uma saga de 4 anos na vida dele. Ele falou que ele nunca passou tanto tempo numa sala de montagem, né? Porque ele montou na casa dele, né? Lá na Nova Zelândia, só ele e o montador, né? Assistindo tudo e montando. O primeiro corte tinha 18 horas. Depois ele foi Jackson. Aproximando, Peter Jackson, né? Depois ele foi aproximando e chegou ali nas 8. E aí... Enxugou para 12%. E é muito legal. Eu vi uma entrevista dele hoje, ele falando como que foi o início, né? Porque a história é que ele foi convidado pela Apple para um projeto, não sei qual, e no meio da história ele perguntou, ele como bitomaníaco, né? Perguntou, vem cá, e o resto de Let It Be, lá do material de Let It Be? Tá tudo guardado no arquivo aqui. Falou, como tá guardado no arquivo? Aí levaram ele para o arquivo e estavam lá as 60 horas de filme, 150 horas de áudio, né? E ele falou, eu quero fazer isso, me dá que eu quero fazer. E aí o Paul foi fazer um show na Nova Zelândia. E o Peter Jackson convidou o Peter Jackson e tal. O Paul não sabia ainda dessa história. E aí o Peter Jackson levou um iPad. Levou um iPad para o camarim depois. E começou a falar com o Paul, olha, eu peguei o material lá do Let It Be e assisti tudo. E aí o Paul meio que... Sabe aquela... O Peter Jackson fala isso, é muito legal. O Paul deu uma travada. Tipo, é? E aí? Olha, não é nada do que vocês imaginam. Não é nada da lembrança que vocês têm. O material é muito rico e é muito feliz. Aí o Paul já meio que dá uma... entendi. E aí ele fez a mesma coisa com o Ringo. Ele foi a Los Angeles, levou o material para o Ringo e convenceu. E aí eles fizeram uma sessão. Foram juntos, foram para Nova Zelândia. O Peter Jackson exibiu já o corte de 18 horas. Eles assistiram às 18 horas, gente. Eles assistiram às 18 horas. Terminaram, o Paul e o Ringo viraram para ele e falaram assim, ok, pode fazer. Não muda nada. Assim, peraí, não muda pode nada. Fazer. Liga para Yoko. Não, exatamente. E para a viúva do Harrison. Né? Mas o mais legal é que eles não quiseram colocar corte nenhum. Falaram assim, deixa do jeito que tá. Põe do jeito que tá, é isso aí. E vamos nessa. Demais isso, gente. Demais. Sensacional. Demais. Assim. Então aí, depois dessa quase meia hora falando de Beatles aqui, porque merece, né?
Fica a ressalva que a Fernanda falou, né? Nem todo mundo tem Disney Plus, né? Não é uma Netflix. Não, então, não mas assim, dá seu jeito aí, tá? 30 Royals, né? 32. Dá seu jeito. Faz 7 dias é. gratuitos. Faz aí, como a gente diz, eu não vou falar para você roubar para fazer isso não, tá? Mas dá seu jeito aí, tá? Dá seu jeito, porque tô falando aqui, é a minha opinião hoje. Acho que é o melhor documentário sobre rock, música pop já feito na história. Tá? Apenas isso. Apenas isso. Ok. Com isso, encerramos o Esquema Novo em 2021. Encerramos. Então é isso, turminha. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Feliz Natal, neste ano. feliz Ano Novo. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Todos. Fechamos mais esse ano, sobrevivemos mais esse ano. Isso, sobrevivemos. E espero que 2022 seja mais bacana para todos nós. Estaremos mais juntos presencialmente em 2022, tenho certeza. Se Deus quiser. Se a Omicron deixar, mas ela vai deixar. Se a Omicron deixar, estaremos mais... Vai deixar. Vai rolar. Né? Vai rolar. Então é isso, turminha. Vamos nessa. E assim, durante esse período a gente vai ter algumas coisas que a gente vai postando aí. Férias afora, ok? Então, beijos, abraços. Até o ano que vem. Até já.